Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 3 do processo do registro. Artigo 182. Todos os títulos tomarão, no protocolo, o número de ordem que lhes competir em razão da sequência rigorosa da sua apresentação. Artigo 183. Reproduzir-se-á em cada título o número de ordem respectivo e a data de sua pré-anotação. Artigo 184. O protocolo será encerrado diariamente. Artigo 185. A escrituração do protocolo incumbirá tanto o oficial titular como o seu substituto legal, podendo ser feita ainda por escrevente, auxiliar expressamente designado pelo oficial titular ou pelo seu substituto legal, mediante autorização do juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados e nem impedidos. Artigo 186. O número de ordem determinará a prioridade do título e esta a preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Artigo 187. Em caso de permuta e pertencendo os imóveis à mesma circunscrição, serão feitos os registros das matrículas correspondentes com o número único de ordem do protocolo. Artigo 188. Protocolizado o título, se procederá ao registro ou à emissão de nota devolutiva no prazo de 10 dias, contado da data do protocolo, salvo nos casos previstos no parágrafo 1º e nos artigos 189 a 192. Redação dada pela medida provisória número 1085 de 2021, por todo esse dispositivo aqui. Parágrafo 1º. Não havendo exigências ou falta de pagamento de custas e emolumentos, deverão ser registrados no prazo de 5 dias. Inciso 1. As escrituras de compra e venda sem cláusulas especiais, os requerimentos de averbação de construção e de cancelamento de garantias. Inciso 2. Os documentos eletrônicos apresentados por meio do SERP. Inciso 3. Os títulos que reingressarem na vigência da pré-anotação com o cumprimento legal das exigências formuladas anteriormente. Parágrafo 2º. A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 189. Apresentado o título de segunda hipoteca, com referência expressa à existência de uma outra anterior, o oficial, depois de pré-anotá-lo, aguardará durante 30 dias que os interessados à primeira promovam a inscrição. Esgotado esse prazo, que correrá na data da pré-anotação, sem que esteja apresentado o título anterior, o segundo será inscrito e obterá preferência sobre aquele. Artigo 190. Não serão registrados, no mesmo dia, títulos pelos quais se constituam direitos reais contraditórios sobre o mesmo imóvel.
Artigo 191. Prevalecerão, para o efeito de prioridade de registro, quando apresentados no mesmo dia, os títulos prenotados no protocolo sob o número de ordem mais baixo, protelando-se o registro dos apresentados posteriormente pelo prazo correspondente a, pelo menos, um dia útil. Artigo 192. O disposto nos artigos 190 e 191 não se aplica às escrituras públicas da mesma data e apresentadas no mesmo dia, que determinem taxativamente a hora da sua lavratura, prevalecendo para efeito de prioridade a que foi lavrada em primeiro lugar. Artigo 193. O registro será feito pela simples exibição do título, sem dependência de extratos. Artigo 194. Os títulos físicos serão digitalizados, devolvidos aos apresentantes e mantidos exclusivamente em arquivo digital, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça. Artigo 195. Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá uma prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja sua natureza, para manter a continuidade do registro. Artigo 195-A. O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado por meio do requerimento acompanhado dos seguintes documentos. Inciso 1. Planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites. Inciso 2. Comprovação de intimação dos confrontantes para que informem, no prazo de 15 dias, seus limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado sobrepõe às suas respectivas áreas, se for o caso. Inciso 3. As respostas à intimação prevista no inciso 2, quando houver. E, inciso 4, planta de parcelamento ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada por agente público da Prefeitura, acompanhada da declaração de que o parcelamento encontra-se implantado, na hipótese de este não ter sido inscrito ou registrado. Parágrafo 1º. Apresentados pelo município os documentos relacionados no caput, o registro de imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis públicos, decorrente do parcelamento do solo urbano na matrícula ou transcrição da gleba objeto de parcelamento. Parágrafo 2º. Na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento do solo urbano, havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte ou não alteração de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer sobre a situação constante no registro ou da planta de parcelamento, respeitados os limites particulares lindeiros. Parágrafo 3º. Não será exigido, para a transferência de domínio, formalização da doação de áreas públicas pelo loteador, nos casos de parcelamentos urbanos realizados na vigência do Decreto-Lei nº 58, de 10 de dezembro de 37. Parágrafo 4º. Recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos neste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do município. Parágrafo 5º. A abertura de matrícula de que trata o caput independe do regime jurídico do bem público. Parágrafo 6º. Na hipótese de haver área remanescente, a sua apuração poderá ocorrer em um momento posterior. Parágrafo 7º. O procedimento definido neste artigo poderá ser adotado para abertura de matrícula de glebas municipais adquiridas por lei
ou por outros meios legais admitidos, inclusive para as terras devolutas transferidas ao município em razão de legislação estadual ou federal, dispensado o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Parágrafo 8º. O disposto neste artigo aplica-se em especial às áreas de uso público utilizadas pelo sistema viário de parcelamento urbano irregular. Artigo 195-B. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação por meio de requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 195-A, inclusive para as terras devolutas, dispensado o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Parágrafo 1º. Recebido o requerimento na forma prevista do caput deste artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do requerente, observado o disposto nos parágrafos 5º e 6º do artigo 195-A. Parágrafo 2º. O município poderá realizar, em acordo com o Estado, o procedimento de que trata esse artigo e requerer, em nome deste, no registro de imóveis competente, a abertura de matrícula de imóveis urbanos situados nos limites do respectivo território municipal. Parágrafo 3º. O procedimento de que trata este artigo poderá ser adotado pela União para o registro de imóveis rurais de sua propriedade, observado o disposto nos parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 176 desta lei. Parágrafo 4º. Para a abertura de matrícula em nome da União, com base neste artigo, comprovação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 195-A será realizado no que couber, mediante o procedimento de notificação previsto nos artigos 12A e 12B do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, com a ressalva quanto ao prazo para apresentação de eventuais impugnações, que será de 15 dias, na hipótese de notificação pessoal, e de 30 dias na hipótese de notificação por edital. Artigo 196. A matrícula será feita à vista dos elementos constantes do título apresentado e do registro anterior que constar do próprio cartório. Artigo 197. Quando o título anterior estiver registrado em outro cartório, o novo título será apresentado juntamente com a certidão atualizada, comprobatória do registro anterior e da existência ou inexistência de ônus. Artigo 198. Havendo exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no artigo 188 e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável para que: inciso 1, o interessado possa satisfazê-la, ou inciso 2, não se conformando ou sendo impossível cumpri-la, para requerer que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la. Parágrafo 1º. O procedimento da dúvida observará o seguinte: inciso 1. No protocolo, anotará o oficial, à margem da pré-anotação, a ocorrência da dúvida. Inciso 2. Após certificar no título a pré-anotação e suscitação da dúvida, rubricará ao oficial todas as suas folhas. Inciso 3. Em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la, mediante o juízo competente, no prazo de 15 dias. E, inciso 4, certificado o cumprimento do disposto no inciso 3, serão remetidos eletronicamente ao juízo competente as razões da dúvida e o título. Parágrafo 2º. A inobservância ao disposto neste artigo ensejará a aplicação das penas previstas no artigo 32 da Lei 8935 de 1994, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça.
Artigo 199. Se o interessado não impugnar a dúvida no prazo referido no item 3 do artigo anterior, será ela, ainda assim, julgada por sentença. Artigo 200. Impugnada a dúvida, com os documentos que o interessado apresentar, será ouvido o Ministério Público no prazo de 10 dias. Artigo 201. Se não forem requeridas diligências, o juiz proferirá a decisão no prazo de 15 dias, com base nos elementos constantes nos autos. Artigo 202. Da sentença poderão interpor apelação com efeito devolutivo e suspensivo o interessado, o Ministério Público e o terceiro prejudicado. Artigo 203. Transitado em julgado, a decisão da dúvida proceder-se-á do seguinte modo. Inciso 1. Se for julgada procedente, os documentos serão restituídos à parte, independentemente de traslado, dando ciência da decisão ao oficial para que consigne no protocolo e cancele a pré-anotação. Inciso 2. Se for julgada improcedente, o interessado apresentará, de novo, os seus documentos, com o respectivo mandado ou certidão da sentença, que ficarão arquivados para que, desde logo, se proceda ao registro, declarando o oficial o fato na coluna de anotações do protocolo. Artigo 204. A decisão da dúvida tem natureza administrativa e não impede o uso do processo contencioso competente. Artigo 205. Cessarão automaticamente os efeitos da pré-anotação, se decorridos 20 dias da data do seu lançamento do protocolo, o título não tiver sido registrado por omissão do interessado em atender às exigências legais. Parágrafo único. Nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da pré-anotação cessarão decorridos 40 dias do seu lançamento no protocolo. Artigo 206. Se o documento, uma vez pré-notado, não puder ser registrado ou o apresentante desistir do seu registro, a importância relativa às despesas previstas no artigo 14 será restituída, deduzida a quantia correspondente às buscas e à pré-notação. Artigo 207. No processo de dúvida, somente serão devidas custas a serem pagas pelo interessado quando a dúvida for julgada procedente. Artigo 208. O registro começado dentro das horas fixadas não será interrompido, salvo motivo de força maior declarado, prorrogando o expediente até ser concluído. Artigo 209. Durante a prorrogação, nenhuma nova orientação será admitida, lavrando o termo de encerramento do protocolo. Artigo 210. Todos os atos serão assinados e encerrados pelo oficial, por substituto legal ou por escrevente expressamente designado pelo oficial ou por substituto legal e autorizado pelo juiz competente, ainda que os primeiros não estejam nem afastados e nem impedidos. Artigo 211. Nas vias dos títulos restituídas aos apresentantes, serão declarados resumidamente por carimbo os atos praticados. Artigo
Artigo 212. Se o registro ou a averbação for omissa, imprecisa ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo oficial do registro de imóveis competente, a requerimento do interessado por meio do procedimento administrativo previsto no artigo 213, facultado ao interessado requerer a retificação por meio de procedimento judicial. Parágrafo único. A opção pelo procedimento administrativo previsto no artigo 213 não exclui a prestação jurisdicional requerimento da parte prejudicada. Artigo 213. O oficial retificará o registro ou a averbação. Inciso 1. De ofício, o requerimento do interessado nos casos de: alínea A, omissão ou erro cometido na transposição de qualquer elemento do título. Alínea B, indicação ou atualização de confrontação. Alínea C, alteração de denominação de logradouro público comprovada por documento oficial. Alínea D, retificação, que visa a indicação de rumos, ângulos de deflexão ou inserção de coordenadas georreferenciadas em que não haja alteração das medidas perimetrais. A linha E, alteração ou inserção que resulte de mero cálculo matemático feito a partir das medidas perimetrais constantes no título, no registro. A linha F, reprodução ou descrição de linha divisória de imóvel confrontante que já tenha sido objeto de retificação. A linha G, inserção ou modificação dos dados de qualificação pessoal das partes, comprovada por documentos oficiais ou mediante despacho judicial quando houver necessidade de produção de outras provas. Inciso 2. A requerimento do interessado, no caso de inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração de área, instruído com planta e memorial descritivo, assinado profissional legalmente habilitado, com prova de anotação de responsabilidade técnica do competente Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, bem assim pelos confrontantes. Parágrafo 1º. Uma vez atendidos os requisitos de que trata o caput do artigo 225, o oficial averbará a retificação. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver a assinatura de algum confrontante, este será notificado pelo oficial de registro de imóveis competente a requerimento do interessado para se manifestar em 15 dias, promovendo-se a notificação pessoalmente ou pelo correio, com aviso de recebimento, ou ainda por solicitação do oficial de registro de imóveis, pelo oficial de registro de títulos e documentos da comarca, da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la. Parágrafo 3º. A notificação será dirigida ao endereço do confrontante constante do registro de imóveis, podendo ser dirigida ao próprio imóvel contíguo ou àquele fornecido pelo requerente. Não sendo encontrado o confrontante ou estando em lugar incerto e não sabido, tal fato será certificado pelo oficial encarregado da diligência, promovendo-se a notificação do confrontante mediante edital, com o mesmo prazo fixado no parágrafo 2º, publicado por 2 vezes em jornal local de grande circulação. Parágrafo 4º. Presumir-se-á a anuência do confrontante que deixar de apresentar impugnação no prazo de notificação. Parágrafo 5º. Findo o prazo sem impugnação, o oficial averbará a retificação requerida. Se houver impugnação fundamentada por parte de algum confrontante, o oficial intimará o requerente e o profissional que houver assinado a planta e o memorial, a fim de que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre a impugnação. Parágrafo 6º. Havendo impugnação, e se as partes não tiverem formalizado transação amigável para solucioná-la, o oficial remeterá o processo ao juiz competente, que decidirá de plano ou após sua instrução sumária, salvo se a controvérsia versar sobre o direito de propriedade de alguma das partes, hipótese em que remeterá o interessado para as vias ordinárias. Parágrafo 7º. Pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, poderão ser apurados os remanescentes de áreas parcialmente alienadas, caso em que serão considerados como confrontantes tão somente os confinantes de áreas remanescentes. Parágrafo 8º. As áreas públicas poderão ser demarcadas ou ter os seus registros retificados pelo mesmo procedimento previsto neste artigo, desde que constem do registro ou sejam logradouros devidamente averbados. Parágrafo 9º. Independentemente de retificação, 2 ou mais confrontantes poderão, por meio de escritura pública, alterar ou estabelecer as divisas entre si,
e se houver transferência de área, com recolhimento do devido imposto de transmissão, e desde que preservada, se rural, o imóvel, a fração mínima de parcelamento, e quanto urbano, a legislação urbanística. Parágrafo 10. Entende-se como confrontantes os proprietários e titulares de outros direitos reais aquisitivos sobre os imóveis contíguos, observado o seguinte. Inciso 1. O condomínio geral de que trata o capítulo 6 do título 3 do livro 3 do Código Civil será representado por qualquer um dos condôminos. E, inciso 2, o condomínio edilício de que trata os artigos 1331 a 1358 do Código Civil será representado pelo síndico, e o condomínio por frações autônomas de que trata o 32 da Lei 4591 pela Comissão de Representantes. Parágrafo 11º, desculpa. Independe de retificação. Inciso 1. A regularização fundiária de interesse social realizada em zonas especiais de interesse social, promovida por município ou pelo Distrito Federal, quando os lotes já estiverem cadastrados individualmente ou com lançamento fiscal há mais de 10 anos. Inciso 2. A adequação da descrição de imóvel rural às exigências dos artigos 176, parágrafo 3º e 4º, 225, parágrafo 3º desta lei. Inciso 3. A adequação da descrição do imóvel urbano decorrente de transformação de coordenadas geodésicas entre os sistemas de georreferenciamento oficiais. Inciso 4. A averbação do auto de demarcação urbanística e o registro do parcelamento decorrente de projeto de regularização fundiária de interesse social de que trata a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. E, inciso 5, o registro de parcelamento de glebas para fins urbanos anterior a 19 de dezembro de 79, que esteja implantado e integrado à cidade nos termos do artigo 171 da Lei 11.977, de 7 de julho de 2009. Parágrafo 12. Poderá o oficial realizar diligências no imóvel para constatação de sua situação em fatos confrontantes e localização da quadra. Parágrafo 13. Não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel. Inciso 1. O título anterior à retificação poderá ser levado a registro, desde que requerido pelo adquirente, promovendo-se o registro em conformidade com a nova descrição. E, inciso 2, a pré-notação do título anterior à retificação será prorrogada durante a análise de retificação do registro. Parágrafo 14. Verificado, a qualquer tempo, não serem verdadeiros os fatos constantes do memorial descritivo, responderão os requerentes e o profissional que o elaborou pelos prejuízos causados, independentemente das sanções disciplinares e penais. Parágrafo 15. Não serão devidos custas ou emolumentos notariais ou de registro decorrentes de regularização fundiária de interesse social a cargo da administração pública. Parágrafo 16. Na retificação de que trata o inciso 2 do caput, serão considerados confrontantes somente os confinantes de divisas que forem alcançadas pela inserção ou alteração de medidas perimetrais. Artigo 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no independentemente de ação direta. Parágrafo 1º. A nulidade será decretada depois de ouvidos os atingidos. Parágrafo 2º. A decisão tomada no caso do parágrafo 1º caberá apelação ao agravo, conforme o caso. Parágrafo 3º. Se o juiz entender que a superveniência de novos registros poderá causar danos de difícil reparação, poderá determinar de ofício, a qualquer momento, ainda que sem oitiva das partes, o bloqueio da matrícula do imóvel. Parágrafo 4º. Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a pré-anotação dos seus títulos, que ficarão com prazo prorrogado até a solução do bloqueio. Parágrafo 5º. A nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel.
Artigo 215. São nulos os registros efetuados após a sentença de abertura de falência ou do termo legal nele fixado, salvo se a apresentação tiver sido feita anteriormente. Artigo 216. O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de decretação de nulidade de ato jurídico ou de julgado sobre fraude à execução. Artigo 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel, usucapiendo, a requerimento do interessado representado por advogado, instruído com: inciso 1, ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo da posse do requerente e de seus antecedentes, conforme o caso, e de suas circunstâncias, aplicando o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil 2015. Inciso 2. Planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação da responsabilidade técnica do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Inciso 3. Certidões negativas dos distribuidores da comarca, da situação do imóvel e do domicílio do requerente. Inciso 4. Justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, assim como o pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel. Parágrafo 1º. O pedido será autuado pelo registrador, prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou rejeição do pedido. Parágrafo 2º. Se a planta não contiver assinatura de qualquer um dos titulares, direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador competente pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento para manifestar consentimento expresso em 15 dias, interpretado o silêncio como concordância. Parágrafo 3º. O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de recebimento, para que se manifeste em 15 dias sobre o pedido. Parágrafo 4º. O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros, eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Parágrafo 5º. Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitados ou realizar diligências pelo oficial de registro de imóveis. Parágrafo 6º. Transcorrido o prazo que trata o parágrafo 4º desse artigo, sem pendência de diligências na forma do parágrafo 5º deste artigo, e achando-se em ordem a documentação, o oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula se for o caso. Parágrafo 7º. Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar procedimento de dúvida nos termos desta lei. Parágrafo 8º. Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido. Parágrafo 9º. A rejeição do pedido extrajudicial não impede o juizamento de ação de usucapião. Parágrafo 10. Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, apresentada por qualquer dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a petição inicial para adequá-lo ao procedimento comum. Parágrafo 11. No caso de um imóvel usucapiendo ser unidade autônoma de condomínio edilício, fica dispensado o consentimento dos titulares de direitos reais
e outros direitos registrados ou averbados na matrícula dos imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico para se manifestar na forma do parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 12. Se o imóvel confinante contiver um condomínio edilício, bastará a notificação do síndico para efeito do parágrafo 2º deste artigo dispensar a notificação de todos os condôminos. Parágrafo 13. Para efeito do parágrafo 2º deste artigo, caso não seja encontrado notificando ou caso ele esteja em lugar incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo registrador, que deverá promover a sua notificação por edital, mediante publicação por 2 vezes em jornal local de grande circulação, pelo prazo de 15 dias cada um, interpretando o silêncio do notificando como concordância. Parágrafo 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente para a correição das serventias poderá autorizar a publicação do edital em meio eletrônico, caso em que ficar dispensada a publicação em jornal de grande circulação. Parágrafo 15. No caso de ausência ou insuficiência dos documentos de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, a posse e os demais dados necessários poderão ser comprovados em procedimento de justificação administrativa perante a serventia extrajudicial, que obedecerá no que couber ao disposto no parágrafo 5º do artigo 385 e o rito previsto nos artigos 382 e 383 do Código de Processo Civil.